3 de fevereiro de 2026, véspera do prazo final. Mais de 350 mil haitianos nos Estados Unidos preparam-se para perder seu status legal. Amanhã, 4 de fevereiro, suas autorizações de trabalho expiram. Suas proteções contra a deportação desaparecem. E Kristi Noem, secretária de Segurança Interna de Trump, já deixou claro: eles serão alvo de deportação. Mas às 18 horas do dia 3 de fevereiro, a juíza federal Anna Hayes, do Distrito de Colômbia, emite uma decisão de 83 páginas bloqueando a deportação. A ordem é devastadora para Noem. A terminação será nula, sem efeito e sem força legal. Durante a suspensão, os beneficiários do TPS mantêm proteção contra detenção e deportação, e suas autorizações de trabalho permanecem válidas. E então a juíza Hayes escreve algo extraordinário. Kristi Noem tem o direito da primeira emenda de chamar imigrantes de assassinos, sanguessugas, aproveitadores. Mas a secretária Noem está limitada tanto pela Constituição quanto pela Lei de Procedimentos Administrativos a aplicar fielmente os fatos à lei. O registro até agora mostra que ela ainda não fez isso. Pela primeira vez desde que Trump retornou ao poder, um juiz federal não apenas bloqueou uma ordem de deportação, mas acusou explicitamente a secretária de Segurança Interna de tomar a decisão por hostilidade a imigrantes não brancos. E isso aconteceu em Springfield, Ohio, a mesma cidade que Trump e J.D. Vance usaram durante a campanha de 2024 para espalhar a mentira de que haitianos estavam comendo gatos e cachorros. Apenas 5 dias antes dessa decisão judicial, em 30 de janeiro de 2026, fontes do DHS confirmaram que a administração Trump estava planejando operações de aplicação de imigração em Ohio, mirando especificamente a comunidade haitiana de Springfield, assim que o TPS expirasse. Vamos começar pelo contexto, porque é essencial entender o que é o TPS, por que ele foi criado e por que Springfield importa. Antes de mergulharmos no que realmente está acontecendo, se você quer entender como uma juíza federal acabou de desmontar a agenda de deportação de Trump usando as próprias palavras de Kristi Noem contra ela, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações. Porque o que estamos prestes a revelar vai mudar completamente sua compreensão de como a resistência judicial funciona nos Estados Unidos. E deixe um comentário nos dizendo: a independência judicial ainda existe na era Trump? Contexto: o que é TPS e por que o Haiti tem? Vamos começar pelo contexto, porque é essencial entender o que é o status de proteção temporária. TPS, Temporary Protected Status, foi criado pelo Congresso americano em 1990. A lei permite que o secretário de Segurança Interna conceda status temporário a cidadãos de países que estão enfrentando desastres naturais, conflitos armados ou outras condições extraordinárias que tornam impossível o retorno seguro. O TPS não é um caminho para a cidadania, é proteção temporária. Permite que beneficiários vivam e trabalhem legalmente nos Estados Unidos enquanto seu país de origem está em crise, mas não lhes dá green card, não lhes dá residência permanente. É literalmente temporário, até que o secretário determine que as condições no país de origem melhoraram. O Haiti recebeu o TPS pela primeira vez em janeiro de 2010, após o terremoto catastrófico que matou mais de 200 mil pessoas e destruiu grande parte de Porto Príncipe. Desde então, o TPS para o Haiti foi estendido múltiplas vezes por administrações democratas e republicanas, porque as condições no Haiti nunca melhoraram. Na verdade, pioraram dramaticamente. Hoje, em fevereiro de 2026, o Haiti é o único país no hemisfério ocidental sem um governo funcional. Gangues controlam 80% de Porto Príncipe. Violência sexual é endêmica. Acesso à água potável é limitado. Doenças como cólera e dengue são generalizadas. O sistema de saúde entrou em colapso. Não há eleições há anos. Segundo advogados dos beneficiários do TPS, se a terminação se mantiver, pessoas certamente morrerão. Alguns provavelmente serão mortos. Outros provavelmente morrerão de doenças. E outros provavelmente morrerão de fome. Estima-se que cerca de 330 mil a 350 mil haitianos nos Estados Unidos têm TPS. Muitos vivem no país há mais de 15 anos. Eles trabalham como enfermeiros, trabalhadores de construção, cuidadores, trabalhadores de hotéis, funcionários de fábricas. Eles pagam impostos. Eles têm filhos que nasceram nos Estados Unidos e são cidadãos americanos.
Vamos falar sobre números concretos, porque isso importa. Pesquisa recente descobriu que beneficiários haitianos do TPS contribuem quase os 6 bilhões de para a economia americana em setores críticos de emprego. Eles trabalham em saúde, como enfermeiros, assistentes de enfermagem, técnicos médicos. Durante a pandemia de Covid-19, beneficiários do TPS haitiano estavam na linha de frente cuidando de pacientes americanos. Eles trabalham em construção, construindo casas, estradas, infraestrutura. Em cidades como Springfield, Miami, Boston, Nova York, empresas de construção dependem de trabalhadores haitianos. Eles trabalham em hospitalidade, hotéis, restaurantes, serviços de alimentação. Em estados como Flórida e Massachusetts, a indústria de turismo seria devastada sem trabalhadores haitianos. Eles trabalham em cuidado de idosos, cuidando de americanos idosos em casas de repouso, residências assistidas, cuidados domiciliares. À medida que a população americana envelhece, a demanda por esses trabalhadores está crescendo. E eles pagam impostos. Os 6 bilhões ilhários em contribuições econômicas significa bilhões em impostos federais, estaduais e locais. Então, quando Kristi Noem e Donald Trump retratam beneficiários do TPS haitiano como sanguessugas e aproveitadores, eles estão mentindo. Esses são trabalhadores essenciais mantendo a economia americana funcionando. E em novembro de 2025, Kristi Noem anunciou que o TPS para o Haiti terminaria em 3 de fevereiro de 2026. Springfield, Ohio, a cidade dos gatos. Agora vamos falar sobre Springfield, Ohio, porque essa cidade está no centro de tudo. Springfield é uma cidade majoritariamente branca, classe trabalhadora, de cerca de 59 mil habitantes no centro-oeste de Ohio. Nos últimos anos, entre 12 mil e 15 mil imigrantes haitianos se estabeleceram lá, atraídos por empregos em fábricas e custo de vida baixo. Mas durante a campanha presidencial de 2024, Trump e J.D. Vance transformaram Springfield em símbolo nacional. Em 10 de setembro de 2024, durante o debate presidencial contra Kamala Harris, Trump disse textualmente: "Em Springfield, eles estão comendo os cachorros. As pessoas que entraram, eles estão comendo os gatos. Eles estão comendo os animais de estimação das pessoas que moram lá. E isso é o que está acontecendo em nosso país. É uma vergonha." David Muir, o moderador da ABC, imediatamente o corrigiu. O gerente da cidade nos disse que não há relatos verificados de que isso esteja acontecendo. Trump insistiu: "Eu vi pessoas na televisão dizendo isso." A afirmação de Trump se baseava em um post de Facebook não verificado de uma mulher chamada Erica Lee. Ela alegou que o gato do vizinho de sua vizinha desapareceu, e o vizinho suspeitava que residentes haitianos estivessem envolvidos. Após o post se tornar viral, Lee disse à NBC News: "Isso explodiu em algo que eu não quis que acontecesse. Não sou racista. Minha filha é meio negra. Todo mundo parece estar transformando nisso, e essa não era minha intenção." A vizinha, Kimberly Newton, admitiu que recebeu a informação de terceira mão. Não havia evidência. O gerente da cidade de Springfield, o prefeito e a polícia emitiram declarações dizendo que as alegações eram falsas. Não houve relatos credíveis ou reivindicações específicas de animais de estimação sendo prejudicados, feridos ou abusados por indivíduos da comunidade imigrante. Mas Trump e Vance continuaram. J.D. Vance postou no X: "Relatórios agora mostram que pessoas tiveram seus animais de estimação sequestrados e comidos por pessoas que não deveriam estar neste país." Vance mais tarde admitiu à CNN: "Se eu tiver que criar histórias para que a mídia americana realmente preste atenção ao sofrimento do povo americano, então é isso que vou fazer." As consequências foram imediatas e devastadoras. Crianças haitianas em Springfield foram intimidadas nas escolas. Jacob Payan, residente haitiano que se mudou para Springfield em 2021, após décadas vivendo em outros lugares do Zipperfield, Iowa, disse à imprensa que seu filho de primeira série estava sendo intimidado porque seus pais supostamente comem cachorros e gatos. "Isso é algo que meu filho vai carregar por muito tempo e não vamos conseguir mudar esse fato." Restaurantes haitianos receberam e-mails e ligações ameaçadoras, alguns perguntando se serviam gato ou cachorro. Romane Pierre, gerente do Rose Good Creole Restaurant em Springfield, disse: "Eu disse: não tenho gato, tenho frango." Pelo menos 33 ameaças de bombas separadas foram feitas contra escritórios governamentais, escolas e centros médicos de Springfield na semana após o debate.
Escolas foram evacuadas, prédios governamentais foram fechados, a cidade entrou em estado de emergência. O governador republicano de Ohio, Mike DeWine, disse que as ameaças estavam vindo de atores estrangeiros, provavelmente Rússia ou Irã, tentando interferir nas eleições americanas aproveitando a retórica de Trump. DeWine disse: "Temos pessoas infelizmente no exterior que estão tomando essas ações. Algumas delas estão vindo de um país em particular. Acreditamos que esta é mais uma tentativa de interferir nos Estados Unidos. E eles continuam fazendo isso. Não podemos deixar os maus atores terem sucesso. Nossas escolas devem permanecer abertas." DeWine, que é republicano e apoiou Trump, também defendeu a comunidade haitiana. A família de DeWine opera uma organização de caridade no Haiti há décadas. DeWine falou repetidamente em apoio ao povo do Haiti, mas o dano estava feito. Líderes haitianos disseram ao PolitiFact que ouviram falar de haitianos se mudando de Springfield para outras cidades em Ohio, Massachusetts ou Canadá. A frequência na missa haitiana em Springfield caiu. Alguns haitianos temiam que quando Trump fosse inaugurado em 20 de janeiro de 2026, eles seriam alvo inicial para deportações em massa. Nathan Clark, residente de Springfield cujo filho de 11 anos, Aiden, foi morto em 2023 quando uma van dirigida por um imigrante haitiano atingiu seu ônibus escolar, denunciou políticos republicanos em uma reunião da comissão da cidade. Clark disse que eles estavam usando seu filho falecido como ferramenta política para alimentar ódio anti-imigrante. E apesar de tudo isso ter sido desmascarado como mentira, uma pesquisa YouGov realizada após o debate mostrou que 52% dos eleitores de Trump acreditavam que a afirmação era definitivamente ou provavelmente verdadeira. Entre eleitores com 65 anos ou mais, 30% acreditavam que era verdade. PolitiFact nomeou a afirmação de Trump e Vance como a mentira do ano de 2024. Mas o dano estava feito. Springfield se tornou sinônimo de caos de imigração na mente de milhões de americanos. E Trump deixou claro: assim que o TPS haitiano expirasse, Springfield seria alvo. A decisão de Kristi Noem, terminação do TPS. Em novembro de 2025, Kristi Noem, ex-governadora de Dakota do Sul, nomeada por Trump como secretária de Segurança Interna, anunciou que o TPS para o Haiti terminaria em 3 de fevereiro de 2026. A justificativa oficial do DHS: as condições no Haiti melhoraram. Vamos pausar aqui e analisar isso. Em novembro de 2025, quando Noem tomou essa decisão, o Haiti estava, e continua, em colapso total. Gangues controlam 80% da capital. Centenas de milhares de pessoas foram deslocadas por violência. Não há governo funcional. Não há eleições há anos. Cólera, dengue, desnutrição são generalizadas. As Nações Unidas, o Departamento de Estado americano, organizações de direitos humanos, todos concordam: o Haiti é um dos países mais perigosos do mundo. Mas Kristi Noem disse: as condições melhoraram. E aqui está o que é revelador. Segundo documentos judiciais, a revisão de Noem das condições no Haiti consistiu em um único e-mail de um oficial do Departamento de Estado dizendo que não havia preocupações de política externa em terminar o TPS. Esse e-mail foi enviado apenas 3 semanas antes de Noem anunciar a terminação. Não houve análise abrangente, não houve consulta com especialistas, não houve revisão de relatórios de direitos humanos, apenas um e-mail. E Noem também havia dito publicamente e repetidamente coisas como: imigrantes são assassinos, sanguessugas, aproveitadores. Então, 5 haitianos beneficiários do TPS, Fritz Emmanuel Leslie Miot, um neurocientista pesquisando Alzheimer, Rudolph Civil, engenheiro de software em um banco nacional, Marlene Gale Noble, assistente de laboratório em um departamento de toxicologia, Marika Merline Laguerre, professora de economia em uma faculdade, e outro beneficiário, processaram o DHS. O caso, Miot v. Trump. Vamos falar sobre os 5 autores, porque suas histórias importam. Fritz Emmanuel Leslie Miot é um neurocientista. Ele tem PhD. Ele pesquisa a doença de Alzheimer, uma das principais causas de morte entre idosos americanos. Seu trabalho potencialmente salvará vidas. Ele veio do Haiti com TPS após o terremoto de 2010. Ele contribui para a ciência americana. Ele paga impostos. E Trump e Noem querem deportá-lo de volta para um país controlado por gangues.
Rudolph Civil é engenheiro de software em um banco nacional. Ele trabalha em segurança cibernética, protegendo contas bancárias americanas de hackers. Ele tem habilidades técnicas avançadas. Ele ganha um salário bom. Ele paga dezenas de milhares de dólares em impostos federais e estaduais todo ano. E Trump e Noem querem deportá-lo. Marlene Gale Noble é assistente de laboratório em um departamento de toxicologia. Ela trabalha em testes que detectam venenos, drogas, contaminantes. Seu trabalho ajuda a manter americanos seguros. Ela trabalhou durante a pandemia de Covid-19, quando muitos americanos ficaram em casa. E Trump e Noem querem deportá-la. Marika Merlin Laguerre é professora de economia em uma faculdade comunitária. Ela ensina estudantes americanos, muitos deles de primeira geração, muitos deles de baixa renda, sobre economia, finanças pessoais, como ter sucesso no mercado de trabalho. Ela está formando a próxima geração de trabalhadores americanos. E Trump e Noem querem deportá-la. O quinto autor não foi nomeado publicamente para proteger privacidade. Esses 5 representam os 350 mil. Eles não são assassinos, eles não são sanguessugas, eles não são aproveitadores. Eles são trabalhadores essenciais, eles são contribuintes, eles são membros produtivos da sociedade americana. E eles processaram o DHS argumentando que Kristi Noem tomou a decisão de deportá-los não baseada em evidências, não baseada em lei, mas baseada em hostilidade racial. A decisão da juíza Ana Reis. Uma destruição em 83 páginas. Em 3 de fevereiro de 2026, um dia antes do prazo de expiração, a juíza federal Ana Reis, do Distrito de Colômbia, emitiu sua decisão. 53 páginas. E é devastador. Reis começa com um ditado antigo entre advogados. Se você tem os fatos do seu lado, bata nos fatos. Se você tem a lei do seu lado, bata na lei. Se você não tem nenhum dos dois, bata na mesa. E então ela escreve: a secretária Noem, o registro até agora mostra, não tem os fatos do seu lado, ou pelo menos os ignorou. E embora a secretária Noem tenha a lei do seu lado em algumas questões, ela não a tem em outras. O resultado é que ela bate na mesa. Reis concede uma suspensão, bloqueando a terminação do TPS pendente revisão judicial completa. Mas mais importante, Reis faz descobertas preliminares sobre o mérito do caso, e ela conclui que os autores provavelmente vão ganhar. Aqui está o que Reis encontrou. Primeiro, Noem ignorou evidências esmagadoras de perigo presente no Haiti. Reis cita relatórios da ONU, do Departamento de Estado americano, de organizações de direitos humanos, todos documentando violência de gangues, colapso governamental, crise humanitária. A lei que criou o TPS diz que o secretário deve considerar se há conflito armado em andamento representando séria ameaça à segurança pessoal. O Haiti claramente atende a esse critério. Mas Noem ignorou. Reis escreve: o desenho estatutário é direto. TPS existe porque ameaças à vida existem. Quando a ameaça persiste, a proteção do TPS também deve persistir, a menos que a secretária articule um interesse nacional bem fundamentado e bem apoiado ao contrário. Noem não fez isso. Segundo, Noem baseou sua decisão em ânimos racial. Esta é a parte extraordinária. Reis escreve: é substancialmente provável que a secretária Noem preordenou sua decisão de terminação. Ela o fez por hostilidade a imigrantes não brancos. Reis cita declarações públicas de Noem, chamando imigrantes de assassinos, sanguessugas, aproveitadores. Reis também cita as declarações de Trump sobre o Haiti, incluindo seu infame comentário em 2018, chamando o Haiti e países africanos de países de merda. E Reis lista os 5 autores pelo nome, dizendo: eles não são, como se constata, assassinos, sanguessugas ou aproveitadores. Eles são, em vez disso, Fritz Emmanuel Leslie Mio, um neurocientista pesquisando Alzheimer; Rudolph Civil, engenheiro de software em um banco nacional; Marlene Gale Noble, assistente de laboratório em departamento de toxicologia; Marika Merlin Laguerre, professora de economia em uma faculdade. Reis continua: Kristi Noem tem o direito da primeira emenda de chamar imigrantes de assassinos, sanguessugas, aproveitadores e qualquer outro nome inapto que ela queira. A secretária Noem, no entanto, está limitada tanto pela nossa Constituição quanto pela Lei de Procedimentos Administrativos a aplicar fielmente os fatos à lei ao implementar o programa TPS. O registro até agora mostra que ela ainda não fez isso.
Esta é uma das repreensões judiciais mais duras contra um membro do gabinete de Trump até agora. Terceiro, Noem violou procedimentos administrativos. A Lei de Procedimentos Administrativos exige que agências federais sigam processos específicos ao tomar decisões. Elas devem considerar evidências relevantes, elas devem explicar seu raciocínio. Elas não podem ser arbitrárias e caprichosas. Hayes conclui que a decisão de Noem foi arbitrária e caprichosa. Noem não considerou adequadamente as condições no Haiti. Ela não explicou como as condições melhoraram. Ela não respondeu aos comentários públicos. Ela não considerou alternativas. A decisão é ilegal. A reação: DHS versus realidade. Então, como o DHS reagiu? A porta-voz do DHS, Tricia McLaughlin, emitiu uma declaração. Suprema Corte, aí vamos nós. Este é ativismo judicial sem lei e seremos vindicados. McLaughlin continuou. O TPS do Haiti foi concedido após um terremoto que aconteceu há mais de 15 anos. Nunca foi destinado a ser um programa de anistia de fato, mas foi assim que administrações anteriores o usaram por décadas. Vamos analisar esse argumento, porque é revelador. Sim, o terremoto foi em 2010, mas o TPS não é apenas para desastres naturais. É também para conflitos armados e outras condições extraordinárias. E o Haiti hoje está objetivamente pior do que em 2010. Em 2010, o Haiti tinha um governo funcional. Hoje não tem. Em 2010, a violência de gangues era um problema. Hoje, gangues controlam a capital. Em 2010, organizações internacionais operavam no Haiti. Hoje, muitas se retiraram. Então, argumentar que o TPS deveria terminar porque o terremoto foi há 15 anos ignora completamente as condições atuais. McLaughlin também apareceu na Fox News, chamando a decisão de salada de palavras, ativismo judicial sem lei vindo do banco. Mas aqui está o problema. Hayes não é uma juíza ativista. Ela foi nomeada por Biden, mas tem reputação de ser cuidadosa, metódica e focada em procedimentos. E sua opinião de 83 páginas é exaustivamente documentada. Ela cita a lei, ela cita precedentes, ela cita o registro administrativo, ela analisa as declarações de Noem, ela responde aos argumentos do governo. Esta não é ativismo, esta é revisão judicial padrão de ações administrativas. Springfield, o alvo. E aqui está o que torna isso ainda mais significativo. Em 30 de janeiro de 2026, apenas 4 dias antes do prazo de expiração do TPS, fontes do DHS confirmaram à MS Now que a administração Trump estava planejando operações de aplicação de imigração em Ohio já na semana seguinte. As operações foram especificamente projetadas para mirar imigrantes haitianos em Springfield. Viles Dorsainville, diretor executivo do Centro de Apoio Haitiano em Springfield, disse: "O sentimento tem sido de medo desde depois da eleição presidencial. Como comunidade imigrante em Springfield, tem sido um medo constante para nós." Dorsainville disse que seu grupo estava se preparando para qualquer coisa: serviços legais, transporte e outros recursos para imigrantes que poderiam ter medo de sair de suas casas. Sua organização também estava preparando um vídeo dando conselhos a imigrantes que poderiam ser detidos e separados de seus filhos. Vamos pausar e pensar sobre o que isso significa. Uma comunidade de 15 mil pessoas, enfermeiros, trabalhadores de construção, professores, pais, vivendo em medo de que agentes federais armados vão bater em suas portas a qualquer momento. Crianças, muitas delas cidadãs americanas nascidas nos Estados Unidos, com medo de que seus pais sejam levados. Organizações comunitárias preparando instruções sobre o que fazer se você for detido. Como proteger seus filhos. Como encontrar um advogado. Como entrar em contato com seu consulado. Isso não é aplicação normal de leis de imigração. Isso é operação militar estilo ocupação, visando uma comunidade específica baseada em etnia e nacionalidade. E Springfield não seria a primeira. Minneapolis já havia visto operações do ICE resultando na morte de 2 cidadãos americanos, Renee Good e Alex Pretty, em janeiro de 2026. Essas mortes levaram a um shutdown parcial do governo federal quando democratas se recusaram a financiar o DHS sem reformas. Maine viu operações do ICE mirando a comunidade somali, com centenas de agentes federais chegando e prendendo mais de 200 pessoas. E agora Springfield seria o próximo. Mas Springfield tinha uma particularidade. Era a cidade que Trump havia transformado em símbolo nacional de suposto caos de imigração.
Era a cidade onde Trump disse que haitianos estavam comendo gatos. Deportar haitianos de Springfield não era apenas sobre política de imigração. Era sobre provar um ponto político. Era sobre vingança. Era sobre humilhação pública de uma comunidade que Trump havia demonizado. Uma porta-voz da cidade de Springfield disse que a polícia local estava proativamente engajada com o DHS. Mas ela também disse: "Não temos nenhuma informação ou confirmação sobre um plano de implantação." Então, a linha do tempo é esta. 28 de janeiro. Manifestações em Fort Lauderdale, Springfield e outras cidades pedindo extensão do TPS. 30 de janeiro. Fontes do DHS confirmam que operações em Ohio mirando haitianos estão planejadas. 3 de fevereiro. Juíza Reis bloqueia a terminação do TPS. 4 de fevereiro. DHS diz que vai para a Suprema Corte. Rose Tamar Joseph, diretora de operações do Centro de Apoio Haitiano em Springfield, disse após a decisão: "Podemos respirar um pouco." Mas ela também disse: "Devemos ser claros e honestos. Status de proteção temporária não é permanente. Com muita frequência, vidas haitianas são deixadas em limbo, presas entre incerteza e ventos políticos em mudança. Este momento pede vigilância e estratégia para garantir que famílias haitianas não sejam mais uma vez sujeitas a medo, disrupção e instabilidade." O padrão mais amplo, outros países. Mas o Haiti não é o único alvo. Kristi Noem também terminou proteções TPS para cerca de 600 mil venezuelanos, 60 mil pessoas de Honduras, Nicarágua e Nepal, mais de 160 mil ucranianos, milhares de pessoas do Afeganistão e Camarões. No total, mais de 1 milhão de pessoas perderão proteções TPS sob Noem. Alguns têm ações judiciais pendentes em tribunais federais. A decisão da juíza Reis, no caso do Haiti, pode estabelecer precedente para esses outros casos. E aqui está o padrão que está emergindo. A juíza Reis não é a única juíza federal bloqueando políticas de imigração de Trump. Juízes federais bloquearam a tentativa de Trump de demitir Lisa Cook do Federal Reserve. Juízes federais bloquearam algumas das ordens executivas iniciais de Trump sobre imigração. Mas esta decisão é diferente. Esta decisão não apenas bloqueia a política. Esta decisão acusa explicitamente um membro do gabinete de tomar decisões baseadas em ânimos racial. E essa acusação está apoiada por 83 páginas de análise legal. O que acontece agora? Então, o que acontece agora? O DHS disse que vai apelar diretamente para a Suprema Corte. Eles podem pedir uma suspensão da decisão de Reis, essencialmente pedindo à Suprema Corte para permitir que a terminação do TPS entre em vigor enquanto o litígio continua. Se a Suprema Corte conceder a suspensão, os beneficiários do TPS haitiano perderiam proteções imediatamente. Se a Suprema Corte negar a suspensão, ou se demorar para decidir, os beneficiários mantêm proteções enquanto o caso procede. A Suprema Corte atualmente tem uma maioria conservadora de 6-3, com 3 juízes nomeados por Trump. Mas a Corte tem sido imprevisível em casos de imigração. Em alguns casos, a Corte bloqueou políticas de Trump. Em outros, permitiu que prosseguissem. E aqui está a complicação. A decisão de Reis se baseia em 2 fundamentos: procedimentos administrativos e ânimos racial. O primeiro fundamento, procedimentos administrativos, é mais difícil para a Suprema Corte ignorar. Se Noem realmente não seguiu procedimentos apropriados, a Corte tradicionalmente respeita isso. O segundo fundamento, ânimos racial, é mais controverso. A Corte pode ser cética de descobertas de ânimos racial baseadas em declarações públicas. Mas Reis não precisa de ambos os fundamentos para ganhar. Se apenas um se mantém, a decisão de Noem é ilegal. Vamos falar sobre precedente legal, porque isso importa. A Lei de Procedimentos Administrativos, a lei que Reis usou para derrubar a decisão de Noem, é uma das leis mais importantes do direito administrativo americano. Foi aprovada em 1946 para garantir que agências federais não abusem de seu poder. A APA exige que agências sigam processos específicos. Elas devem dar aviso público de regras propostas, elas devem aceitar comentários, elas devem considerar evidências relevantes, elas devem explicar seu raciocínio e suas decisões não podem ser arbitrárias e caprichosas. Juízes federais têm o poder de revisar ações administrativas sob a APA. E quando juízes determinam que uma agência violou a APA, a ação da agência é anulada. Esse não é ativismo. Essa é a função central do judiciário em um sistema de checks and balances. E há precedentes específicos sobre TPS.
Em 2018, durante a primeira administração de Trump, Trump tentou terminar o TPS para El Salvador, Haiti, Nicarágua e Sudão. Juízes federais bloquearam essas terminações, descobrindo que as decisões foram influenciadas por ânimos racial e não seguiram procedimentos apropriados. A administração Trump eventualmente desistiu dessas terminações. Biden, quando assumiu o cargo, estendeu o TPS para esses países. Então, há precedente claro para juízes bloquearem terminações de TPS quando as decisões são baseadas em ânimos ou quando violam procedimentos. Hayes está seguindo esse precedente. Mas há uma diferença crucial agora. Em 2018, Trump tinha acabado de assumir o cargo. Ele estava testando os limites. Ele estava aprendendo como o sistema funcionava. Em 2026, Trump está em seu segundo mandato. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele nomeou centenas de juízes federais. Ele tem uma maioria de 6-3 na Suprema Corte. Ele tem mais poder do que nunca. E ele deixou claro que vê o judiciário como obstáculo a ser superado, não como coigual ramo de governo. Enquanto isso, os beneficiários do TPS haitiano podem continuar trabalhando. Suas autorizações de trabalho permanecem válidas. Eles não podem ser detidos ou deportados, mas eles também vivem em limbo, porque isso não é uma decisão final, é uma suspensão preliminar. O caso ainda precisa ser julgado no mérito. E se Trump ganhar na Suprema Corte, ou se Noem emitir uma nova decisão seguindo procedimentos apropriados, os beneficiários do TPS poderiam ainda perder proteções. A questão mais profunda: administração versus judiciário. E isso nos traz a questão mais profunda. Esta é uma batalha entre o poder executivo, a administração Trump, e o poder judiciário, juízes federais. A administração Trump argumenta que o presidente tem ampla autoridade sobre imigração, que juízes não deveriam interferir em decisões de política de imigração, que isso é ativismo judicial. Juízes federais argumentam que mesmo o presidente está sujeito à lei, que agências federais devem seguir procedimentos, que a Constituição proíbe decisões baseadas em ânimos racial. Este não é um debate novo. É fundamental para o sistema americano de checks and balances. Mas na era Trump, esse debate se intensificou dramaticamente. Trump atacou juízes federais publicamente. Trump tentou ignorar decisões judiciais. Trump nomeou juízes que ele acredita serem leais a ele. E Trump deixou claro: ele vê o judiciário como obstáculo, não como coigual ramo de governo. A decisão da juíza Hayes é uma declaração. É uma declaração de que juízes federais vão continuar fazendo seu trabalho, que vão continuar exigindo que a administração siga a lei, que vão continuar protegendo direitos constitucionais, mesmo quando isso significa confrontar diretamente o presidente. O impacto para o Brasil. Uma última coisa. Por que isso importa para o Brasil? Porque o Brasil tem sua própria população de imigrantes e refugiados. Venezuelanos, haitianos, sírios, congoleses. Centenas de milhares de pessoas fugiram para o Brasil escapando de violência e pobreza. Vamos falar sobre números concretos. Entre 2010 e 2024, mais de 300 mil venezuelanos se estabeleceram no Brasil, fugindo da crise econômica e política na Venezuela. A maioria vive em Roraima, mas comunidades venezuelanas cresceram em São Paulo, Manaus, Brasília e outras cidades. Entre 2010 e 2020, cerca de 70 mil haitianos vieram para o Brasil. Muitos inicialmente foram para o Acre, cruzando a fronteira do Peru. Depois se espalharam para São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina. Alguns ficaram. Outros usaram o Brasil como ponto de trânsito para tentar chegar aos Estados Unidos. O Brasil também recebeu milhares de sírios, congoleses, angolanos, senegaleses, pessoas fugindo de guerras civis, violência étnica, pobreza extrema. E o Brasil tem sido historicamente relativamente acolhedor. O Brasil ratificou a Convenção de Refugiados de 1951. O Brasil tem uma lei de refúgio de 1997, que é considerada progressista. O Brasil criou vistos humanitários para venezuelanos. Mas o Brasil também enfrenta pressão política crescente. Durante o governo Bolsonaro, 2019-2022, houve retórica anti-imigrante. Bolsonaro fechou a fronteira com a Venezuela em 2018, quando era candidato, dizendo que imigrantes venezuelanos estavam trazendo doenças e crime. O governo Bolsonaro cortou fundos para programas de integração de refugiados. Mesmo sob Lula, que retornou ao poder em 2023, há tensões. Governadores de estados fronteiriços reclamam de custos. Prefeitos de cidades pequenas dizem que não têm recursos para lidar com influxos de imigrantes.
Há políticos populistas usando retórica anti-imigrante para ganhar votos. Então, o que acontece nos Estados Unidos importa. Se Trump conseguir deportar 1 milhão de pessoas através de retórica de hostilidade racial e ignorando procedimentos legais, isso estabelece um precedente global. Políticos brasileiros vão ver isso e dizer: se Trump pode fazer, nós também podemos. Se juízes federais conseguirem bloquear essas deportações, exigindo que o governo siga a lei, isso também estabelece um precedente. Juízes brasileiros vão ver isso e dizer: nós também temos o poder de exigir que o governo siga a lei. E aqui está algo que poucos estão falando. Se Trump deportar 350 mil haitianos dos Estados Unidos, para onde eles vão? Alguns voltarão para o Haiti, para um país em colapso controlado por gangues. Muitos morrerão, mas outros não voltarão para o Haiti. Eles tentarão ir para outro lugar. Canadá, México e sim, Brasil. O Brasil já é a segunda maior comunidade de destino para haitianos depois dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos deportarem centenas de milhares de haitianos, o Brasil verá um influxo. E o Brasil está preparado para isso? A resposta é não. O Brasil e outros países da América Latina estão observando esta batalha judicial nos Estados Unidos muito de perto, porque as respostas vão afetar todos nós. Se a resistência judicial funciona, outros países vão fortalecer seus próprios sistemas judiciais. Se a resistência judicial falha, outros países vão abandoná-los. Essas são as questões que vão definir não apenas o futuro da imigração nos Estados Unidos, mas o futuro dos direitos humanos globalmente. E todos nós vamos ter que viver com as respostas. Se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre como a resistência judicial funciona contra políticas de deportação em massa, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever no Nexo Global BR. Estamos rastreando cada movimento de Trump e cada bloqueio judicial em tempo real, e você não vai querer perder o próximo capítulo desta batalha constitucional. Deixe um comentário com sua análise. A Suprema Corte vai derrubar a juíza Hayes? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que precisa entender por que Springfield importa. E por que 350 mil haitianos acabaram de ganhar tempo. Eles precisam entender o que realmente está em jogo.